Tenho pensado por que tanta gente decepcionada com as igrejas, decepcionada com o povo evangélico, decepcionada com pastores, decepcionada com líderes. Tanta gente hoje que um dia esteve sentado nos bancos de igrejas, hoje são chamados desigrejados. A maioria deles não nega a fé em Jesus. A maioria deles não volta para antigas religiões que eles descobriram que não tinham a verdade, que a verdade é Jesus, o caminho é Jesus. De uma maneira, por decepções, por situações, conflitos, eles acabaram se afastando da igreja. Isso até chamou atenção nas últimas estatísticas do IBGE, porque até uns tempos atrás os que tinham confissão evangélica diziam: eu sou da igreja tal. Até tinha, muitas vezes eles traziam estatística de quantidade das denominações, mas saiu um dado interessante. Acho que a maior denominação hoje são fora das denominações. Disseram: eu sou evangélico, mas não vou a igreja nenhuma. Por que será, irmãos? Espero que você continue por aqui. Amém? Se você está em casa, que você volte. A não ser os que têm dificuldade de locomoção, aproveite a live. Mas alguns aproveitam a live para ficar bem longe da igreja, bem longe do povo. Encontrei um rapaz que foi membro dessa igreja há muitos anos. Depois ele estava numa outra igreja. Depois a gente pôs contato com ele. Encontrei com ele numa festa outro dia, num evento. E quanto tempo que eu não te vejo, rapaz? E como que você está? E aquela igreja tal que você foi para lá, né? Não estou mais lá não, pastor. Não, você saiu por quê? Onde você está? Não estou em igreja nenhuma. Cansei de me aborrecer. Fique em casa. Realmente ir para a igreja para se aborrecer, né, irmãos? A não ser que você tenha amor de Jesus e nada te aborrece. Amém? Você consegue perdoar, amar pessoas tão ruins quanto você. É difícil olhar uma pessoa ruim que nem você e amar, né? Quem é ruim, diga amém. Pessoas ruins não gostam de gente ruim. Eles vão embora. Mas quem é ruim e humilde fala: eu amo esse irmão porque quem sou eu para julgar? Ele só me dá um pisão no pé, só fala mal de mim. Mas qual o problema? Eu já morri mesmo. Morto não fica bravo. Fica bravo? Dá um beliscão no morto. Vai num velório, você dá um pulo porque não está morto. Pode sentar, viu, se quiser. Outro dia alguém brincando falou assim, né? Para um pastor, coisa piada de pastor, né? A gente tem uma historinha de pastor. Fala assim: você sabe a diferença entre o bom velho e cabrito? Não sei. Você faz o seguinte: você pega um pedaço de pau e bate na cabeça. Se berrar, é cabrito. Essa é a diferença, né? Se berrar, é cabrito. Se não berrar, é ovelha. Quem é ovelha, diga amém. Na série tem um pau bater na cabeça de vocês. Fazer o teste. Vai ser bom, hein, irmãos? Aleluia. Se der glória, aleluia, ovelha, né? Mas eu sei, eu também entendo. Eu já teve um tempo na minha vida que eu fiquei tão bravo com a igreja, com o sistema, com os irmãos. Eu falei para minha esposa: não põe o pé nessa igreja. Sabe quando fica nervosa? Minha esposa: é isso mesmo. Se você é homem, não põe mais o pé nessa igreja. Olha o que fizeram com você. Não é justo o que fizeram com você. Olha o que falaram de você. Realmente foi uma calúnia. E o pessoal da igreja, a maioria, aceitou a calúnia. E eu que estava lá desde criança, não me ouviram. Outro que chegou lá outro dia, ouviram. Eu fiquei chateado demais, eu fiquei desigrejado por 3 meses. Muito bravo e revoltado com a igreja, com os irmãos, não com Jesus. Jesus é bom, mas os irmãos são horríveis. O noivo é bom, mas a noiva é feia. Cheira mal. O noivo não, o noivo é bom. Agora pensa bem. Você chega para um noivo e fala mal da noiva, acho que ele não vai gostar, né? Então não fale mal da igreja. Mas eu fiquei assim, fiquei um tempo, aí uns 3 meses mais ou menos. Não tinha live aquele tempo, então em casa era ficar sem nada mesmo, né?
Ficar ali, vendo alguma coisa, o tempo não passava, domingo à noite ficava sem graça. Eu era viciado em igreja, sabe viciado em igreja? Não sabe ficar sem igreja, né? Desculpa aí pela expressão viciado, mas era muito forte, desde criança na igreja. Aí então mas estava lá, Deus começou a trabalhar no meu coração. Por que você não perdoa? Aí foi o seguinte, nós era lá no outro templo antigo, alguns conhecem, tem um mezanino. E a igreja assim não tinha muita frequência de gente, pouca gente no mezanino, às vezes não ia ninguém. Eu falava, vamos fazer o seguinte, nós vamos para a igreja assim, mas eu vou ficar lá no mezanino, nós vamos chegar, depois o culto começou, e quando estiver acabando eu saio correndo, para não ver a cara de ninguém. Tá bom. Nesse caso, sim, aí fizemos esse acordo, subia lá, ficava lá em cima, assim, com aquela cara feia do louvor, a gente nem abria a boca, não levantava a mão, sabe, irmãos, assim, não é o caso de vocês. Mas assim, ficava assim e tal, né? Aquela cara de quem chupou limão. Terminou o culto, saia correndo. Aliás, eu fico na porta aqui, para chegar os irmãos aqui, né? Alguns querem sair correndo, às vezes eu consigo cercar. Mas é o seguinte, aí Jesus foi trabalhando no meu coração. Por que você não perdoa? Qual que é o problema? Só falaram mal de você. Fizeram mais. Tem gente que morreu. A gente foi crucificado cabeça para baixo. Outro foi jogado na cova dos leões. Outro foi decapitado. Só falaram mal de você. Você não está pronto a sofrer por Jesus? Tal. Aí eu fui passando e tal. Daqui a pouco já ficava no finalzinho do culto, apertava a mão de um, de outro, saia correndo. Daqui a pouco eu estava tocando, eu estava vendo o tecladinho lá na frente. Eu tocava, né? Aí ficou tudo em paz. Amém, irmãos? Foi um processo, porque eu tive que ser curado. Então, eu compreendo as pessoas que estão com as suas mágoas, com os seus conflitos, com as suas decepções. Precisa de cura. São soldados feridos. Então, mas isso não é normal. Amém? Quem está saudável em Cristo, se você está com a sua saúde espiritual em dia, isso não vai te afetar. Na verdade, está mostrando, está vendo como você é fraco? Está vendo que você, sabe, você fala, você é hipócrita, você deu aula de escola dominical tantos anos, fala tanto de perdão, fala tanto de amor, olha aí, o que você está fazendo? Você não é capaz de viver o que você mesmo ensinou todo esse tempo, você mesmo falou, eu não era nem presbítero na época, mas eu dava aula de escola dominical, muitos anos, e eu falava, você falava tanto, e agora? Você não vive isso. Falar é fácil, né, irmãos? Realmente não é fácil as decepções que acontecem. Mas isso não é de hoje. Meditando nessa situação crítica, né, eu fiquei pensando, por que muitos decepcionados deixam de frequentar a igreja de Cristo? Porque alguns de vocês, pode ser daqui a um tempo, também estejam mais aqui por alguma decepção, talvez comigo mesmo, com o Tony, né? Tony não, que ele é mais simpático do que eu, né? O Ricardo, então, sempre gente, né? Sempre sorridente e tal, né? Eu que sou meio cara feia, mas não sei porquê. Algumas pessoas acabam se decepcionando com a igreja, com o sistema, com o horário do culto, com alguma coisa. Com algum irmão. Se a gente faz negócio com os irmãos, é complicado, tem irmão enrolado, né? Então, é difícil. Mas, eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo passou por isso também. E ele estava falando com a igreja de Filipenses. Eu queria ler com vocês o capítulo 1, exatamente sobre esse problema que a igreja já vivia há 2000 anos atrás. Então, gente decepcionada com a igreja, ou gente problemática na igreja, gente confusa, gente que mais atrapalha do que ajuda, isso é uma coisa nova, né? Então, o que Paulo viu naquele tempo, sabe? Ele vai falar de rivalidade, de inveja, ambição, parece que ele estava vivendo nos dias de hoje, né? Rivalidade entre as igrejas, competição, quem canta mais, quem faz isso, quem faz aquilo, né? Ambição egoísta, né? Hoje vivemos aí o mercado gospel, né? O balcão da fé, e quem dá mais, quem paga mais, né? Essa coisa toda que tem por aí, que só no tribunal de Cristo vai ser resolvido, mas não estamos aqui para criticar ninguém, amém? Mas Paulo viveu coisas assim, e infelizmente as motivações negativas dos líderes, do rebanho de Deus, afasta as pessoas. Porque se você perceber que eu estou interessado no seu dinheiro, ou só no seu trabalho na igreja, ou só na sua presença aqui porque eu quero ver a igreja cheia, mas não estou interessado em você como pessoa, você como ovelha, você como pai, você como mãe, vai decepcionar. As pessoas se sentem usadas,
Eu contribuí tanto, eu fui tanto, eu fiz isso, fiz aquilo. É por isso que você não pode fazer nada para o homem, porque decepciona mesmo. Tem que fazer para Deus, amém? Os homens decepcionam. Mas as motivações dos líderes. Então, em Filipenses capítulo 1, versículo 15, vamos começar por aí, na versão NVI, capítulo 1, versículo 15, Paulo está fazendo um comentário com eles e fala assim, olha, está no meio do texto, aqui depois vamos pegar o começo, eu estou pegando no meio para você pegar o assunto que eu estou falando. Olha, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e por rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Quer dizer, não está todo mundo ruim, né? Aqueles que pregam, então, estes, o versículo 16, o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho, porque ele estava na prisão nesse caso, ele está contando a história dele aqui. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que pode aumentar a minha aflição na prisão. Bom, só até aí por enquanto. Olha, Paulo falou que no versículo 15, gente que prega por inveja, por rivalidade. Depois chega ali e fala, no versículo 17, prego por ambição egoísta. Então você vê que já naquele tempo, tinha os exploradores da fé. Em outro texto ele chama de mercadejadores, fazendo o mercado da igreja, naquele tempo. Nós estamos falando do começo da igreja, nós estamos falando lá, Paulo está falando aqui para a gente no ano 60, mais ou menos, depois de Cristo, quer dizer, a igreja tinha 30 e poucos anos, no máximo 40 anos, a igreja estava começando a se estabelecer e agora já tinha gente explorando, a gente se aproveitando dos irmãos. Se a gente podia trabalhar, só queria explorar, tinha os falsos líderes, falsos apóstolos, falsos profetas, já naquele tempo. É lógico, hoje tem muito mais, com certeza, mas então não é novidade. Então, quando você fica também chateado, fica decepcionado, né, tiver as notícias, às vezes está na mídia, gente, é até revoltante, você fica indignado, mas não se revolte contra a noiva de Cristo, contra a igreja de Jesus, porque onde tem o trigo também tem o joio, e você não pode arrancar o joio agora, Deus vai tirar na hora certa, amém? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, eu também não estou aqui, de uma certa maneira, tentando apontar alguém aí do jeito que faz, até porque nós somos falhos. Se tem que apontar alguém, vamos apontar os nossos, amém? Nós somos falhos. Então, nós estamos criticando a igreja A ou B, falando, o pastor está falando da igreja tal. Não, estou falando da nossa igreja. Temos que vigiar para a gente não fazer nada por inveja, por rivalidade ou por ambição egoísta. Paulo está dando aqui, faz um diagnóstico da igreja daquele tempo. Uma boa parte estava doente, podre. Mas ele falou, mas tem gente, ele falou assim, mas tem gente aqui que pregam de boa vontade, que faz a obra de Deus de boa vontade, faz por amor. Olha, eles fazem mesmo assim, eles estão se esforçando para fazer o melhor para Deus. Então, quando você olha uma parte ruim, uma parte meio podre, assim, não quer dizer que está tudo errado. Alguns falam, não vou mais porque a igreja é isso, a igreja é aquilo, e generaliza, né? Se um lá roubou, todo mundo é ladrão, né? Se um lá brigou, todo mundo briga. Não é assim. Pensa um pouquinho, você está buscando a Deus, e Deus ele está trabalhando com cada um de nós. Pode ser que algum deles está fazendo coisa errada, vai se arrepender, mas vai estar fazendo certo, Deus está trabalhando com ele. Quem sabe, amanhã, né, Deus trabalha no processo, eu já fiz tanta coisa errada, você também, hoje você está aqui, já melhorou um pouquinho, vai melhorar mais ainda. Então, nós todos estamos num processo, nós estamos todos em construção. O Senhor está trabalhando em nós. Ninguém é perfeito, nenhum de nós é um vaso acabado. O oleiro está trabalhando no vaso. Quem sabe tem que amassar outra vez, tem que triturar outra vez, mas é Ele que faz. Não estamos aqui para julgar o barro, né, o outro vaso. Não, nós estamos aqui para servir ao Senhor, amar as pessoas. Amém? É lógico que temos que denunciar o erro, temos que denunciar coisas que têm que ser denunciadas no sentido de preservar o rebanho, mas não atacando pessoas, atacando ideias, atacando doutrinas erradas. Ou pessoas que vêm como lobo vestido de ovelha, temos que alertar o rebanho. Mas não no sentido de julgar as falhas, as dificuldades, as deficiências, porque todos nós temos falhas. Amém? Então, Paulo aqui, apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, diz assim, gente, eu estou observando já esse cenário.
onde temos motivações erradas e motivações verdadeiras. Motivações falsas, motivações verdadeiras. A questão é que nós agora, numa palavra dessa, é para julgar qual a minha motivação. Porque aqui ele está falando de líderes, mas não é só de líderes. Na verdade, somos todos nós. Quais são as nossas motivações para servir a Deus? Quais são as nossas motivações? O que realmente, sabe, o que eu espero, né, ao servir, o que eu espero dessa vida no Evangelho? É servir ou ser servido? É amar ou ser amado? Esses estar desigrejados, uma das frases talvez que eles gostam mais, né, que faz parte da listinha deles, a primeira assim, lá não tem amor. Eu saí de lá porque não tem amor. Eu queria tanto ser amado. Gente, o mandamento de Deus é, sejam amados. Qual que é o mandamento? Amai-vos. Você não tem amor, irmão, porque você falhou então. Porque você estava lá para fazer isso. Por isso você estava lá, é para amar. Nós estamos aqui para amar, amém? Então o amor perdoa, o amor tolera. Você sabe que o amor tudo suporta? Se não suportar, porque não é amor. Ah, eu não aguento mais, então não é amor. Ah, não dá mais, então não é amor. O amor tudo suporta, amém? Tudo crê, tudo espera. E nós somos a comunidade do amor. Então nós toleramos, nós amamos, nós suportamos, amém? Amém, irmãos? Você suporta mesmo? Aí Deus começa a trabalhar no coração do apóstolo Paulo para ele ver o cenário. E começa a ver gente muito boa, gente certa, gente séria, gente pregando o evangelho de verdade. Apesar que ele denunciou se estava errado, ele não fechou os olhos. Mas ele falou, gente, tem realmente uma banda podre ali. Mas é o seguinte, mas tem gente boa. Vamos apoiar esses aí, vamos andar com eles, amém? Vamos aprender com eles, caminhar, apoiar, porque eles precisam de nós. Só por causa dos que estão errados, você vai abandonar os que estão certos? Não, fica com os que estão certos. Caminha com eles, ora com eles. É interessante que no versículo seguinte, depois que ele faz essa crítica toda, fala, gente, no versículo 17, fala, alguns pregam por ambição egoísta e sem sinceridade e tal. Sabe o que fala no versículo 18? Olha só, mas que importa? Olha só, o apóstolo Paulo, que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivo falso, seja por motivo verdadeiro, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Amém? Será que é difícil? Será que é fácil se alegrar vendo gente torta pregando o evangelho? Gente atrapalhada pregando o evangelho? Mas o problema, a questão aqui, ele falou assim, não, essa pessoa pode estar torta, mas o evangelho não está torto. Amém? A pessoa pode estar podre, mas o evangelho é sadio. Porque ele mesmo tendo essa vida torta, ele está falando uma coisa boa. E se alguém crê no evangelho, não no líder, se alguém crê na mensagem, não no mensageiro, porque o problema é o mensageiro, na mensagem. Se você crê na mensagem, você vai ser salvo. Amém? Muita gente está sendo salva através de maus mensageiros. Porque a mensagem é boa. A mensagem é pura. A mensagem é poderosa. A não ser quando ele torce a mensagem e prega outras coisas. Mas se ele pregar o evangelho de Jesus, o evangelho transforma. Aleluia. Pode ser que as pessoas transformadas pelo evangelho, logo vão descobrir que esse mensageiro não é de confiança. E vai sair de lá. Mas ele vai ouvir o evangelho, vai se converter, vai ler a palavra e vai conferir na palavra o que está certo. E vai, através da palavra, ter uma vida com Deus. Gente, Paulo fala assim, o evangelho está sendo pregado. Eu até me alegro. Eu sei, mas eu não posso parar, eu não posso impedir que eles preguem. Deixa pregar. Olha, não importa, tá? Sabe que você está se importando com tudo isso no sentido negativo, de ficar tão ofendido, tão escandalizado, tão chateado, tão desiludido com a igreja, com o sistema. A igreja, o sistema da igreja, o sistema eclesiástico, esse negócio aí tudo, sabe? Gente, isso aqui apenas, nós temos, deixa eu explicar para vocês uma coisa importante, né? Quando se fala de igreja, nós temos dois aspectos. Nós temos o organismo e a organização. O organismo é vivo, a organização é uma estrutura. Então, a estrutura pode estar com muito problema, talvez, mas o organismo é vivo. O organismo é o corpo de Cristo. Então, olha o corpo de Cristo. Ele às vezes pode estar doente, mas está vivo, amém? Pode estar doente, pode estar ali, está mancando, está paralítico, mas está doente, está vivo. É o corpo de Cristo. Tem que ser tratado, tem que ser curado, mas é o corpo de Cristo. E a organização? A organização seria muito bom que ela fosse perfeita, mas não é. Não tem organização perfeita. Infelizmente, algumas são até, infelizmente, são, né,
tão deterioradas pelos seus líderes, né? Como Paulo diz assim, pela intenção deles, a motivação deles. Mas nós temos aqui então que ver quem é o corpo de Cristo. Quem são as pessoas? Porque alguns que decepcionaram com a igreja, todos eles tinham dons. Não estão praticando os dons deles. Tinham talentos que foram lhes dados. Enterraram o talento. Enterraram. Vocês acham que vai ser brincadeira no trabalho de Cristo? Ah, irmão, porque você não me explica? Porque eu estava decepcionado com a igreja, Jesus, então, sabe, eu tinha que ficar longe, né? Sabe que eu sou muito santo. Eu não podia ficar lá naquele povo. Era para ser um diácono, era para ser um profeta, era para estar cantando no louvor, era para cuidar do berçário, ou das criancinhas, ou nisso aqui, ali. Mas, Senhor, não dá, o Senhor sabe, eu não podia ficar naquela igreja. Eu falei, é mesmo, né, filho? Ainda bem que eu vou te dar um prêmio agora pela sua santidade, né? Ou ele vai falar, servo mal, eu te dei talento. Você enterrou o talento. Tem gente com dom de curar e está em casa agora, não está curando ninguém. E nem ele vai se curar. Não vai. Porque ele recebeu um dom para servir, não para ser servido. Tem gente que canta muito bem, mas está cantando sozinho. Tem gente que canta e se chora, porque não dá para cantar sozinho. Está aqui cantando com a gente. Por quê? Você tem um chamado de Deus. A questão não sabe, criticar a igreja é fácil. A questão é você falar, qual é o meu papel nesse lugar? Eu me lembro na decadência da igreja da Europa, há muitos anos atrás, já vi uma decadência muito grande, um jovem numa família muito abastada, e a maioria deles era médico, advogado e tal. E eu estava lendo um pouquinho a biografia dele, acho que era depois ficou até um pastor famoso lá da Alemanha. E falaram assim para ele, mas você vai querer ser pastor? A igreja está falida. A igreja está corrompida. Ele falou assim, por isso que eu quero ser pastor, para consertá-la, para fazer minha parte. Né? Eu tenho que estar lá. Agora, a motivação dele era ser bênção naquele lugar, mesmo tendo um sacerdócio corrompido. Olha só, você quando lê Lucas capítulo 2, ou o comecinho do Evangelho de Mateus, você vai encontrar uma figura interessante. Duas figuras são mencionadas. Uma delas é chamada o Simeão. Foi aquele que apresentou Jesus no templo. Outra era a Ana, que era uma profetisa, que estava lá, mulher de oração. Se você vai ver o contexto, aquele sacerdócio era corrompido. Era um sacerdócio materialista. Ela explorava o povo. Mas Simeão estava lá para buscar a Deus. E Ana estava ali orando pela redenção de Israel. Aí você vê no caso de Samuelzinho, Samuel, aquele jovem, foi colocado na casa de Eli, o sacerdote. Havia corrupção na casa de Eli, havia pecado na casa de Eli, mas Samuel estava ali para ser bênção, para ouvir a voz de Deus. E ele mudou aquela situação, sim ou não? Aí ele podia falar, vou para casa. Ô mãe, tira daqui. O pessoal aqui é adúltero, só fala palavrão, só fala besteira. A mãe fala, fica aí filho, você vai ser bênção. Amém? Amém, irmãos? Lógico que ela sabia que tinha corrupção. Não, a Ana tinha discernimento, dá para saber. Todo mundo sabia que os filhos de Eli eram corruptos, eram perversos, eram adúlteros, exploravam o povo, um sacerdócio corrompido. Mas fica aí, você vai buscar a Deus. E de fato, Samuel, a Bíblia diz que ele foi um homem assim, tão íntegro, que quando ele estava velho já, bem ancião, ele chamou o povo para fazer quase um último discurso, falou, alguma vez eu defraudei vocês, alguma vez eu enganei, alguma vez eu roubei, fala alguma vez, ninguém podia falar nada dele, era íntegro. Mas ficou no meio podre, mas ele foi bênção na mão de Deus. Então não há desculpa para você, que a igreja, o pastor ou o sistema, você tem que ser bênção na mão de Deus. Você tem que se consagrar e falar assim, eis-me aqui. Você tem que ser a diferença. Se todo mundo aqui for carnal, seja espiritual. Se ninguém tem amor, ministre amor. Se ninguém perdoa, perdoe você. Quer dizer, você não pode falar, bom, já que todo mundo é ruim, você é ruim também. Está tudo podre, você é podre também. Ou então ficar de longe. Não, você faz parte do corpo de Cristo. Então Paulo está exortando a igreja nesse tema da unidade. Vamos estar juntos. Não importa que tenha alguns probleminhas. Eu não estou aqui defendendo o problema, mas estamos identificando problemas. Sim ou não? Todo mundo sabe que há problemas na igreja. Todo mundo sabe que tem. Agora, o que você vai fazer com isso? Você vai orar, você vai ajudar, ou você vai ficar de longe, você vai criticar, ou vai abandonar, vai pular do barco? Deus quer você como um parceiro dele, amém? Aí então Paulo continua. Agora, na verdade, eu vou pegar mais no começo do versículo, como ele começou essa história toda. Versículo 3, ele fica feliz com aquela igreja. Dou graças ao meu Deus, sempre que lembro de vocês, porque aquele povo era diferente. Amém?
Olha só, como é bom você estar junto com um povo que você pode dar graças a Deus. Olha, que bom que eu tenho essa igreja, que bom que eu tenho esses irmãos. Aleluia, né? Aí, versículo 7 agora, pulando para o 7. É justo que eu sinta assim a respeito de vocês, uma vez que os tenho no meu coração, pois quer na prisão, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Igreja participativa. Paulo estava onde? Onde ele estava? Na prisão. Ele estava preso. Sabe? Quando Paulo foi preso, muita gente abandonou. Quem quer ajudar um preso? Quem vai ficar com o preso? Quem quer um líder preso? Provavelmente falaram muito mal dele, porque ninguém aprendeu e fala bem. Mas os irmãos o conheciam. Deve ter caluniado Paulo. O cara é maluco, ele é doido, ele é blasfemo. Mas quem sabe, não, eu estou com ele. Eu participo. Ele falou assim, vocês participam comigo da graça de Deus. Estamos participando uns com os outros? Estamos participando mesmo ou estamos só assistindo? Estamos só espectadores para o que vai acontecer. Ver se o barco vai afundar. Ver quem é que vai cair primeiro. Torcendo para cair. Torcendo para o circo que pega fogo. É assim? Não. Estamos aqui para abençoar. Amém? E se alguém cair, a Bíblia diz que é para levantar seu companheiro. Amém? Levanta, irmãos. Ajuda. Ajuda. Eu tenho experimentado uma tristeza no meu coração, e acho que você vai ficar mais triste ainda, quando eu sei que algum líder pecou. Porque eu também já pequei tanto. Eu vejo alguns até que vem a público o seu pecado e vira um escândalo. Eu fico doendo o coração. Meu Deus falou assim, eu não sou melhor que ele. Quem sou eu para julgar? O senhor pode levantar. Amém? O senhor pode levantar. Você gostaria de ter um líder que todo mundo soubesse que ele cometeu adultério? Então você não poderia ter Davi. Você gostaria de cantar as músicas de um cara que cometeu adultério? Mas você canta aqui, Salmo 23, um monte de coisa. Ele cometeu adultério. Sim ou não? Você gostaria de ter uma lei, seguir uma lei que diz que é espiritual, mas o cara é um assassino? Então não pode seguir a lei de Moisés, que Moisés era um assassino. Se você ver os homens da Bíblia, todos eles tinham defeitos, falhas. Mas, quando se arrependeram, se humilharam, Deus os exaltou. Amém? Sabe o que é? Significa o seguinte, tem jeito para você sim. Amém? Se deu jeito para Moisés, que era assassino, deu jeito para Davi, que era adúltero, vai ter jeito para você também, amém? Vai ter jeito, Deus vai te exaltar, é só você se humilhar. Todos eles choraram na presença de Deus, todos eles se humilharam na presença de Deus, todos eles se quebrantaram na presença de Deus. Olha o que aconteceu, Deus os exaltou, foram bênçãos, marcaram. Já pensou você ter um homem tão fraco que mente, com medo de... entrega a esposa para alguém, com medo de morrer? É o Abraão, é o pai da fé. Foi, olha só, áreas de fraqueza. Depois ele fortaleceu, mas ele passou por um momento difícil e ficou com medo. Falou, entregou a mulher no harém do rei. Falou, pode ficar com ela, é minha irmã. Pessoal, que triste. Que mulher consegue que seu esposo fala assim, olha, chegou um bando aí, ele com medo de morrer, falou, pode levar minha irmã. Não, minha irmã, pode levar, fica à vontade. Sara passou por isso. Com o pai Abraão, com o pai da fé. O grande Abraão. Os muçulmanos dizem que é o pai deles. De fato, é de Ismael. Os judeus dizem que é o pai deles. Na carne. E nós, na fé. Grande Abraão. Covarde. Medroso. Mentiroso. Mas se humilhou e Deus exaltou. Amém? E fez dele uma grande multidão. Exaltou. E o pai Abraão é o pai da fé. Aleluia. Quer dizer que se Abraão conseguiu ser exaltado por Deus, Deus vai exaltar você também. O caminho é a humilhação. O caminho é se quebrantar. O caminho é você se humilhar na presença de Deus. Aleluia. Então Paulo, ele diz assim, olha, vocês participam comigo. E ele expressa alegria. Dou graças ao meu Deus sempre que lembro de vocês. Inclusive no capítulo 4 dessa carta, sabe o que ele fala aos Filipenses? Meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa. Está no capítulo, versículo 1.
Olha, chama de alegria e coroa. A coroa é uma coisa assim, que representa uma grande conquista, né? Quem tem uma coroa é porque venceu, é um grande competidor, sei lá, ele venceu, tem a coroa, então foi coroado, agora ele está exaltado. Vocês são isso para mim, vocês, meus irmãos. Vocês, fiquem firmes assim no Senhor, meus amados. Agora ele vai falar um pouquinho do que ele estava passando. Porque a pessoa fala assim, mas como que pode um homem tão bom, um homem cheio de Deus, um homem... E agora está lá, está na prisão. Esqueceram ele lá, está lá em Roma. É abandonado. Se hoje já está difícil a justiça, imagina aquele tempo. As prisões já são terríveis, imagina aquele tempo. Estava lá o Paulo, um ancião naquela situação. E aí Paulo fala, pera um pouquinho, irmãos, vamos pensar melhor aqui. Versículo 12 do capítulo 1, ele fala assim, eu quero que vocês saibam o seguinte, irmãos. Quero que vocês saibam que aquilo que me aconteceu, ele está falando da prisão, na realidade, tem contribuído para o progresso do Evangelho. Tem progresso. Versículo 13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. Sabe que guarda é esta? A guarda do palácio, que tem para chamar a guarda pretoriana, era a guarda de elite. A guarda de elite começou a conhecer Jesus através de Paulo, que estava na prisão. Porque ele era um prisioneiro especial, não era qualquer um. Então precisava da guarda de elite para tomar conta dele. E a guarda de elite ficava ali. Então, cada 6 horas, 8 horas, ou 12 horas, você via um daqueles da elite, da guarda do palácio, e ficava preso ao Paulo. Né? Não é o Paulo preso a ele ficava preso ao Paulo. E Paulo dá-lhe evangelho. 12 horas do dia, 8 horas. Evangelho. E a guarda pretoriana começou a ouvir a palavra de Deus. Eu estou aqui, gente. E o progresso do Evangelho está muito grande aqui em Roma, em todo lugar, porque esses guardas saem falando de Jesus. Esses aqui da guarda pretoriana, a força especial do César. Esses aqui agora são convertidos também. Inclusive tem uma carta que ele escreve, fala assim, os da casa de César vos saúdam. Manda saudação para a igreja. Ele fez uma grande congregação dentro da casa do César, que é o imperador César, o terrível César. Ele estava lá, Paulo, testemunhando de Jesus, amém? Então, vocês devem saber que tudo que aconteceu contribuiu para o progresso do Evangelho. E o versículo 14, ele fala o seguinte, e a maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante, né? Confiante no Senhor e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor. Quando eles viram a ousadia do Paulo falando lá dentro da casa do César, ele falou, bom, se ele está falando lá, eu falo aqui fora também. Então, por causa disso, começou a pregar o Evangelho. Os irmãos que estavam meio tímidos, meio com medo, começaram com mais ousadia. Então, isso que me aconteceu, contribuiu para o progresso do Evangelho. Amém? Então, nós precisamos, alguns de nós cair na prisão, amém? Para o Evangelho crescer, né? Quem sabe vai ser eu, né? Amém, irmãos? Amém, né? É o pastor mesmo? Aleluia. Mas se for para o progresso do Evangelho, por que não? Amém? Aí eu fico triste, irmãos. Meus irmãos morrendo lá e eu aqui vivo, Senhor. Puxa vida, chato. Precisa ser um mártir por Jesus, irmãos? Quem quer ser mártir, diga amém. Eu ia mandar você já para o Iraque hoje mesmo. Ninguém quer ser mártir por Jesus? Vocês não sabem o que é ser mártir. Privilégio de ser mártir. São muito especiais. Agora eu vou contar uma história para você, é verdadeira. Tinha lá na China muita perseguição, inclusive chegam a torturar, matar, prende mesmo. 2 pastores, 2 irmãos. E estavam presos. E aí então, um deles, os 2 eram irmãos, foram presos. Aqueles calabouços horríveis. E um deles chegou a morrer, morreu. Passaram um tempo lá, e muitos anos, o outro que sobreviveu, viveu. Sobreviveu, saiu, começou a pregar nas igrejas ensinando. Só que quando ele chegava, ele falou assim, esse aqui é irmão daquele que morreu. Esse aqui é irmão do mártir. Esse aqui é irmão do fulano. Ele não tinha mais nome, ele era irmão daquele importante. Ele não era importante. Então, importante é o que tinha morrido. Ele começou a ficar bravo com esse negócio. Falou, Deus, por que você deixa meu irmão morrer? Era para eu morrer. Porque ele está importante, não eu. Eu queria morrer também. Por que eu não morri? E começou a questionar a Deus, Senhor, não foi justo, meu irmão morreu e eu não. Eu queria ter morrido também. Olha só como todo mundo gosta de falar do meu irmão, porque ele morreu pelo Senhor. Eu estou vivo aqui e nem fala de mim, fala sempre do meu irmão. E ficou triste mesmo, ficou bravo, reclamou com Deus que ele tinha sobrevivido.
Aí um dia ele estava lendo o profeta Jeremias, e ele viu que Jeremias ficou num calabouço para morrer, mas depois foi resgatado. Ele falou assim, ó, se o Jeremias tivesse morrido, você estaria lendo a carta dele agora? Não, senhor. Então, eu deixei você vir porque você tem um propósito com você também. Amém? Um morreu e o outro viveu. Deus, aí você vai ver que Paulo fala sobre isso. Vamos ver como Paulo fala sobre isso? Vamos seguir então o texto aqui, né? Então ele fala aqui, olha, versículo, agora deixa eu aqui, já pulando para outro versículo aqui, né? É versículo 20, é isso mesmo. Ele fala assim, aguardo ansiosamente e espero que nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a coragem de sempre também, agora, Cristo será engrandecido do meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Já não faz diferença. O importante é que ele seja engrandecido. É importante que ele seja glorificado. Se é pela morte, amém. Se é pela vida, amém. Amém, irmãos? Já pensou? Quando você já está numa relação com Deus, onde essa vida, você está tão desapegado dessa vida que não faz diferença ficar ou partir. Inclusive, mais para frente, eu falo assim, gente, eu estou num aperto agora. Eu quero ir, mas eu quero ficar. O que eu faço? Eu quero ir porque lá é maravilhoso. Eu quero ficar por causa de vocês. Tem hora que você fica nesse aperto. Senhor, eu queria tanto estar no céu agora, mas eu tenho minha obra aqui, eu tenho minha família aqui. Senhor, mas seria tão bom estar lá, mas eu preciso estar aqui. É que aperto, né, irmãos? Quem está nesse aperto, diga amém. Tem irmão não está no aperto ainda, né? Quer ficar aqui mesmo, não quer nem sair do céu, não, amém. Depois um dia, agora não, agora tem mais coisa aqui. Mas, de repente, você já tem um vislumbre do céu. Paulo foi arrebatado, viu o paraíso. Gente, quem viu o paraíso não quer ficar mais aqui, gente. Não quer. Havia um irmão nessa igreja aqui, ele falava assim para mim, não peça para ver a glória de Deus. Não peça para ver a glória de Deus. Por que esse irmão fala isso para mim, né? Não peça para ver a glória de Deus, viu, irmão? Eu falei, irmãos, quem vê a glória? Falei, não peça isso. Um dia eu falei, por que eu não posso pedir? Ele falou, porque depois você vê a glória de Deus, a vida vai ficar horrível. Vai ficar horrível aqui na terra. É que nem você pegar um cego, e ele vê, depois volta a ser cego. Fica horrível, porque ele viu. Olha, não peça para a glória de Deus. Mas Paulo tinha visto a glória, irmãos. Quem vê a glória, é difícil ficar aqui. Amém? Quem quer ver a glória, diga amém. Vai ser difícil depois. Vai ficar chato. Mas vai ficar chato para ver a glória, amém? Quem sabe a gente chega nesse nível, né? Eu quero ver assim, a glória. Pode ficar tudo chato aqui, vai ficar, porque você vai ver a glória. Gente, isso aqui parece tão bonito, isso aqui vai ficar horrível. A comida fica sem graça, essa luz não tem brilho. Vai ficar tudo, você vai ter que suportar, né? Essa coisa aqui, esse ambiente, que todo mundo gosta tanto, acha lindo. O céu, as nuvens, as estrelas, o mar, não sei o que lá, os passarinhos. Fica tudo sem graça. Ver a glória de Deus não tem nada a comparar com isso aqui. Paulo viu isso. Por isso que ele fala, irmãos, eu queria estar lá. Mas é interessante, então, que ele fala assim, versículo 20 agora, né? Olha, aguarda, eu já li, né? Aguarda ansiosamente, porque ele está esperando uma coisa que vai acontecer. Podia dizer que ele fosse solto, mas pode ser que ele não fosse solto, mas falou, não fosse envergonhado. Porque não faz diferença. Cristo vai ser engrandecido. Se eu for decapitado agora ou depois, qual a diferença? Eu encontrei um irmão nosso na Índia, né, e lá ele está morando num lugar muito restrito, que não pode pregar o evangelho. Para cada hindu que você converte ali, se for denunciado, você pega para 2 anos de cadeia, né, fora as multas. E eu falei, irmãos, e alguns estão sendo mortos ali, até mostrou, né, já comunicou com a gente várias vezes sobre mortes ali, líderes, ele escapou de vários. E eu falei, você não tem medo, não? Ele falou, não, eu vou morrer um dia, eu prefiro morrer pregando, ou agora ou depois. Eu quero ter a honra de morrer pregando o evangelho. Amém? É isso aí. Eu vou morrer, você não vai morrer? Se você não pregar, você vai morrer. Mas se você pregar, você vai morrer. Qual que é melhor então? Então prega o evangelho. Amém? Amém. Pelo menos você vai morrer com honra. Lá no céu vai ser recebido com glória, né? Nem Estevão. Estevão foi apedrejado, ele viu o céu aberto, Jesus estava em pé para receber Jesus. Olha, eu vejo Jesus em pé à destra do Pai. Jesus levantou para receber Estevão, porque está sendo apedrejado ali. Amém? Amém, queridos? Não vou perguntar quem quer ser apedrejado, mas olha, Jesus em pé para receber. Amém? Que honra. Jesus em pé para receber. Jesus levantou do trono para receber um homem mortal. Sabe por quê? Porque ele não negou a sua fé. Foi fiel até a morte. E Paulo diz assim, já não faz diferença
viver ou morrer. Olha só, com a mente do Paulo está longe, não está preocupado com quem está pregando por vaidade, por mentira, por rivalidade. Ele está na dimensão, ele está vendo a glória, ele está vendo a bênção, a oportunidade de pregar na casa do César, de falar de Jesus, de estimular os irmãos. Já não faz diferença estar preso ou estar solto, morreu ou viver. O importante é que Jesus seja glorificado. Amém. Aleluia. E ele encerra dizendo o seguinte, olha, eu não faço muita questão, sabe por quê? Versículo 21. Porque para mim, vamos falar juntos? Para mim, o viver é Cristo. Eu morrer é lucro. Aleluia. As perspectivas de quem já tem a vida eterna. Para quem já tem a vida eterna, porque ele já vive a vida eterna, já entrou na vida eterna. A vida eterna não é futura, é presente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha, não é terá, tenha a vida eterna. É presente, você já tem a vida eterna. Em João capítulo 6, aqui no versículo 47, diz assim, todo que crê em mim tem a vida eterna. E no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 5, 24 de João, olha, em verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna, irmãos. Olha, tem. Então, quem já tem a vida eterna, já não tem problema com a morte. A morte não é mais um fantasma, um bichão. Não, a morte vai passar por aí. Sabe por quê? Fala assim, já não vou morrer. Eu vou passar da morte para a vida. Amém. A vida eterna, então, ela começa aqui. Esse é o ponto importante. É quando você começa a desfrutar a vida eterna aqui. Tem gente que serve a Jesus por uma vida eterna futura. Porque um dia eu vou para o céu, um dia eu vou ter glória, um dia eu vou ter alegria, um dia aqui é chato, aqui é horrível, meu coração está sempre triste, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não é justo, mas um dia eu vou para o céu. Ele vive uma eternidade futura. Não, Jesus falou assim, você já passou da morte para a vida, agora você está na vida eterna, você não é mais condenado, agora você tem a vida eterna. Viva a vida eterna aqui. Quando você vive a vida eterna, essa vida no corpo físico, é quando Paulo falou, já não sou eu que vivo, para mim viver é Cristo. Morrer é lucro, porque eu ganho mais ainda. Se eu viver aqui, é Cristo vivendo em mim, e Ele é glorificado. E se eu morrer, Ele é mais glorificado ainda, porque tu está lá, eu estarei com Ele. Qual a sua perspectiva em relação a essa questão do viver ou partir? Ficar ou não ficar? O irmão que ele estava orando, ele contou uma experiência assim que eu achei bem forte. Ele estava orando no joelho ali e tal. Ele contou para mim que Deus falou assim, claro para ele assim, meu servo, e se eu quiser te levar agora? Levar para o céu mesmo. Meu servo, ele estava ali orando pelas coisas e tal, situações. Ele falou assim, meu servo, você está com muita coisa para contar aqui, mas e se eu quiser te levar agora? Ele disse para mim que ele orou assim, pensou, Deus, você me deu uma esposa tão linda, filhos maravilhosos, deu tanta coisa, mas se você quiser levar agora, Senhor, estou pronto, qual é a tua vontade? Deus não quis levar, só queria saber a opinião dele. Mas entendi que ele estava tão rendido, tão desapegado, não que não amasse a esposa, nem os filhos. Ele quer criar os filhos dele, que eram pequenos, que agora já estão grandes, inclusive. Senhor, tudo é teu, a esposa é tua, os filhos são teus. Quem sou eu para dizer se eu vou ficar, vou partir? Qual é a tua vontade? Muita gente está tão apegada a essa vida. Eu sou assim, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la, vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse se salvará. Amém? E quando você já perdeu a sua vida na cruz, você já está salvo. A questão é se você vai perder, a questão é se você já perdeu. Se você já perdeu, não faz diferença se vão matar o corpo, porque o corpo vai para o pó. Seu espírito está salvo. O que Deus quer dar para você é uma segurança tão grande de que você já venceu a morte através de Jesus. Ele venceu a morte por você. A morte não é mais problema para você. Já não faz diferença. É lógico que Deus tem um propósito que você vive. Então viva para a glória dele. Viva todos os dias. Faça o melhor.
Mas também não faz diferença. O tempo que Ele tem para você aqui na terra é dele. Mais um dia, mais um mês, mais um ano, mais 10 anos, é tudo dele. Se for apenas mais um minuto, glória a Deus, é tudo dele. Quem sabe você vai ter uma sensação de acordar triste alguns dias. Porque você vai acordar e descobrir que está acordado. Você quer não acordar, você quer estar no céu. Você abre os olhos e ainda estou aqui. Bom, já que eu estou aqui, vou servir o Senhor nesse dia para a tua glória. Mas eu nem queria estar aqui, Senhor. O que eu estou fazendo aqui ainda? Nós tivemos um rapaz aqui na igreja que ele ficou bem conhecido porque chegou na igreja, ele tinha muitos brincos, muitas correntes, né? Chama Márcio. Lembra do Márcio? Tipo de Márcio dos Brincos. Só que aquele tempo, hoje os moços andam de brinquinho, aquele tempo não tinha, né? Quase 30 anos atrás, era muito estranho. E o Márcio chegou na igreja com uma roupa toda preta, esquisitão, corrente no pé, corrente aqui nas botas dele, brinco para todo lado. Mas o Márcio começou a amar Jesus, amar Jesus, amar Jesus. Ele começou a falar para as pessoas: gente, a terra está muito pequena para mim, não há mais espaço para eu aqui. Um dia depois, está dirigindo o carro, que ele trabalha no motorista, bateu o carro e morreu. O Márcio morreu, foi para a glória. Ele tinha falado: não tem mais espaço para mim aqui. Quem lembra do Márcio aqui? Alguns lembram? Lembra, né? É estranho, né? Hoje seria estranho, aquele tempo era mais ainda. Imaginou 30 anos atrás o cara chegar daquele jeito na igreja. Mas era de oração, sim ou não? De oração. Não pedia vigília. Ia para o monte orar. Doidão. Mas cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E não cabia mais aqui, Deus levou embora. Amém? Amém, irmãos? Nós estamos aqui, não estamos falando de morte. Estamos falando da vida eterna, irmãos. Você já tem a vida eterna. Você já tem a vida eterna. Quem crê em mim, Jesus, não morrerá, mas viverá eternamente. Você já tem a vida eterna. Você não passa pela morte. Aquele que crê em mim não morrerá, mas passou da morte para a vida. Você passa da morte para a vida. Então é por isso que Paulo estava tão confiante. Não tem problema, eu estou aqui. Ele sabia que naquele momento ali, naquela situação, era assim, já óbvio, ele ia ser condenado à morte. Porque todos antes dele foram condenados naquela situação. De fato, ele foi decapitado logo depois. Mas não fazia diferença. Não fazia diferença. Eu estou pronto aqui a glorificar Jesus. Que Ele seja engrandecido na minha vida. Que Ele seja engrandecido. E se Ele quiser que eu fique paralítico, ou cego, ou paraplégico, mas é para a glória dEle, qual o problema? Às vezes você não aguenta uma gripe, começa a blasfemar, uma dorzinha no pé, uma unha encravada, sei lá, já começa a gritar, reclamar de Deus e tudo. Tem irmãos nossos que nunca enxergaram e louvam ao Senhor, sem mesmo sendo cegos. São mudos, falam com sinais, mas estão louvando a Deus. Alguns estão na cadeira de roda, mas estão louvando a Deus. Tantos outros perderam a vida e perde até hoje. Se você entrar, tem um site chamado Portas Abertas. Ele tem ali o ranking da perseguição das igrejas. Boa parte dos nossos irmãos no mundo são perseguidos. Os países de perseguição têm um ranking dos 50 de maiores perseguições. O primeiro é a Coreia do Norte. Aí vem uma lista. Você imaginou a China com 1 bilhão e 400 milhões? A Índia com mais 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 500. Só aí já dá 3 bilhões de pessoas cristãos nesse contexto que são perseguidos. Você tem mais 1 bilhão no mundo muçulmano perseguido. Você pode andar com a Bíblia nesses lugares. Não pode ir num culto como esse. Nós temos mais de 3 bilhões de irmãos que não podem vir num culto como esse. São perseguidos. Eu estive na China 2 vezes. No aeroporto, se você é estrangeiro, pode entrar com uma Bíblia que é sua. Aí de você der para alguém. Se levar 2, eles vão confiscar. Por que você tem que ter 2 Bíblias? Você só lê uma? Como sou estrangeiro, eu entro. Eles estão de olho em mim. Teu irmão que ele arriscou deixar no hotel como se tivesse esquecido. Logo no aeroporto, você esqueceu o negócio no hotel, leva embora, não vai ficar aqui não. Esse negócio não vai ficar aqui não. Isso aqui é ilegal. Nossos irmãos estão sofrendo. Foi proibido recentemente, inclusive, cultos online, porque descobriu que os irmãos não têm templo, mas tem internet. Eles estão bloqueando isso também e estão prendendo. Isso que a China não é o pior. Há lugares assim,
E esses irmãos não negam a fé. Sabe por quê? Porque já tem a vida eterna. Não tem problema com a morte. Não tem problema em perder os bens, perder o emprego. Não tem problema. Já tem a vida eterna, já tem a glória de Deus. Já tem a maior riqueza. Tudo aqui não vale nada. Não vale. Se é para perder alguma coisa, perde. Porque na verdade, quem já perdeu tudo na cruz, não tem mais nada a perder. Amém? Quem já perdeu tudo na cruz, diga bem. Não tem mais nada a perder. O que nos entristece, irmão, são as perdas. Você perde um sapato, perde um celular, perde um carro, perde isso, aquilo. Você fica triste. Mas se você já perdeu, não tem mais nada a perder. Não tem mais tristeza. Você vive na alegria plena de Jesus. Deus quer que você tenha uma vida alegre. Porque você já tem a vida eterna. Amém? Aleluia. Não se alegre com a sua casa aqui na terra. Espero que você more bem. Mas talvez você não more tão bem. Tem goteira, tem isso, tem aquilo, tem... Não sei. Bom, você tem uma casa no céu. Moradas eternas. Construída lá, especialmente para você. Aqui você pode ter enfermidade, isso, aquilo, mas lá você vai ter um corpo incorruptível, um corpo perfeito. Não tem mais enfermidade, não tem mais lágrimas, não tem mais morte. É para lá que você vai. Aqui é tudo passageiro, você vai ver 60 anos, 70, 80, talvez 20. O tempo que você passar aqui é tudo pouco. Se chegar a 100 anos, 105, 110, é pouco. A eternidade. Pense em bilhões de anos, trilhões de anos. Isso é só o começo. E vai embora. Não acaba mais. É lá que você estará. Reinando com Jesus. A eternidade. Depois vamos falar sobre a eternidade. Um pouquinho do que dá para falar. Alguns falam assim, a eternidade é chata. A pessoa fica em pé só cantando o tempo todo. Trilhão de anos cantando. Santo, 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 santo. É bom no começo, mas depois vai cansar, não vai? Mas não é isso a eternidade, irmãos. Aqui você é criativo, com essa mente tão pequenininha, mas não com a mente perfeita de Deus. Que você vai poder criar nesse universo, é para nós. Estão perguntando, por que o universo é tão grande, hein? É para nós, gente. É para você, amém? Amém, queridos? Aleluia, galáxias te esperam. Mas também isso é pouco demais, porque tem os céus dos céus, os céus dos céus dos céus. São muitos céus, muitas regiões. A Bíblia diz regiões celestiais. Regiões celestiais. Amém? São muitas regiões. A primeira já é maravilhosa, mas vai subindo. Mas continua. Quem quer estar lá, amém? Então você deve agora olhar como Paulo, a perspectiva da vida. A perspectiva de alguém que tem a vida eterna, onde a morte já não assusta. A morte já foi vencida por Jesus na cruz. Ele morreu lá, foi vencida na ressurreição, ele ressuscitou. E ele... Na ressurreição, então, ele garante a nossa vida também. Ele simplesmente, ele tirou todo o poder, toda a autoridade da morte. E Paulo faz uma pergunta: onde está a morte, a tua vitória? Onde está? Onde está? Não tem mais. A tão temida morte foi vencida por Jesus. E você agora está em Cristo, com ele você venceu a morte também. Você morreu com Cristo na cruz e ressuscitou com Cristo vencendo a morte. Se você já ressuscitou com Cristo, não morre mais, está ressuscitado. O corpo volta ao pó, mas você está vivo em Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Então não se preocupe com, voltando lá no começo, com com esse tipo de evangelho deturpado que você vê por aí, um comércio da fé, gente explorando. Deixa Deus tratar. Continue servindo a Deus. Seja fiel. E você que está nos assistindo, vocês que não vieram hoje, que precisa voltar, está decepcionado com isso ou com aquilo, volta para o seu lugar. Faça a vontade de Deus. Busque, sabe? Você tem um dom. A Bíblia diz que Deus vai cobrar. Nós vamos prestar conta. Haverá uma prestação de conta. Todos nós temos chamado. Todos nós somos importantes no corpo de Cristo. Todos nós estamos aqui, irmãos, para servir. Estamos aqui para abençoar. Estamos aqui para amar. Nossa missão aqui é nos doar. É isso aí, o amor se doa. Amém? Fique em pé, irmãos, vamos orar. Você é abençoado em Jesus. Você é importante para Ele. Você tem riquezas eternas. Aleluia. Se você tem um conforto aqui, glória a Deus por isso. Se não tem muito conforto, também glória a Deus. Mas não se apegue nisso. Salmo 62, sabe o que ele fala? Se as vossas riquezas aumentam,
Não coloque nelas o coração. Se você está bem, não coloque o coração nisso não. Isso pode mudar a qualquer hora. Ou pode ser que não mude, você fique se apegado a isso. Fique vaidoso por causa disso. Fique orgulhoso por causa disso. Isso não é nada. Ter riqueza aqui, dinheiro, posição, isso não é nada. Riqueza mesmo é aquilo que você tem no céu. No passado nós falamos sobre como acumular tesouros no céu. Se você não assistiu, tá gravado aí, tá? Então, se você está pobre no céu, tem gente pobre no céu. Tem gente mais rico, outro mais rico ainda. Jesus falou de tesouros no céu. Tem que acumular. Se você perdeu no passado, está gravado. Se você que assistiu e esqueceu, está gravado. Você não tem desculpa. Vai lá. Como você pode acumular tesouros no céu? E você vai descobrir que há riquezas de Deus para você. E você pode aumentar essas riquezas. Você pode aumentar. Você pode acumular mais. Como que é? Está lá. Foi falado no passado. Não posso repetir aqui, senão ficar até meia-noite, né? Mas foi falado. Está gravado, né? Você clica lá no YouTube, Aviva São Caetano, né? Ou IEAB São Caetano, você vai encontrar a mensagem do ano passado. Você vai aprender um pouquinho mais e ver que você pode acumular tesouros no céu. Aleluia. Aleluia. E a coisa mais preciosa que você tem é a presença de Deus. Presença de Deus. Não perca a presença. Não saia da presença. Cultive a presença. Ame a presença. Aleluia. A maior riqueza, não troque a riqueza, não troque a presença de Deus por nada. Senhor, Vem Espírito Santo. Jesus, Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. já